Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. When I arrived here, it was Christmas time. I see that it will be nice just to have a performance of nativity. The people, they are very impressed to see the way that we can perform. And I see that it was a time to have a big stage and to start what I say, evangelization through arts. Este homem que estamos a escutar, que estamos a ver, chama-se Olivier Schmidhausler e é o vigário apostólico para a capital cambodjana, Phnom Penh. Hoje vamos voltar a falar um pouco deste país, o Camboja, que teve uma história dramática durante o século XX, debaixo da ditadura dos Khmer Vermelhos, que deixaram atrás de si um impressionante rastro de morte, violência e de destruição. Os cristãos foram apenas um dos alvos do regime de Pol Pot, que entre 1975 e 1979 quase que quis erradicar a presença religiosa desta região do globo. Mas hoje, ao fim de várias décadas de um trabalho laborioso junto às populações, de uma presença missionária notável, há sinais de florescimento, de um renascimento do cristianismo neste país. Queremos falar disso através precisamente de histórias de homens e de mulheres, de missionários que estão a ser semente de esperança neste país asiático. E queremos falar destas histórias neste programa especial de Natal que está a começar agora. Celebrar o Natal é um bom pretexto para nos aproximarmos de comunidades cristãs que, estando longe fisicamente, estando longe em termos geográficos, têm muito para nos contar. E hoje, neste programa que se quer especial de Natal, vamos visitar muitos amigos em países onde a fé das comunidades anda muitas vezes de braço dado com a pobreza, com a exclusão e até a violência. O Camboja é um desses países, mas Moçambique também. Na semana passada, se recordam, nós revimos aqui a história de um homem, o Sr. Francisco Faustino, que simboliza toda a tragédia humana que se desenrola em Cabo Delgado, onde desde outubro de 2017 ataques terroristas por grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, têm provocado muita destruição e morte. Até hoje, já passaram 6 anos, contabilizam-se mais de 5.000 mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Numa palavra, Catarina, o que se passa em Moçambique é de facto uma tragédia. Sem dúvida, Paulo, e nós temos falado aqui tantas vezes no nosso programa sobre Moçambique, não é? É verdade. Porque de facto nós sabemos que é necessário que o mundo não esqueça o que se passa em Cabo Delgado, é preciso alertar, é preciso despertar as consciências do que se passa de facto em Cabo Delgado, do sofrimento das populações, da aflição que têm vivido nestes últimos tempos, e é o caso de, por exemplo, do senhor... Da história do Sr. Faustino, não é? Sim, que infelizmente viu o seu filho ser decapitado à sua frente quando a sua aldeia foi invadida pelos terroristas e que acabaram por decapitar o seu filho. Importa também dizer que nós estamos a falar de Cabo Delgado, que é a região mais pobre de Moçambique, que é, por seu turno, infelizmente, também um dos países mais pobres do mundo. Sim, Paulo, e isso explica também a importância do trabalho da Igreja local, esta importância que é, de facto, extraordinária e é única. Se não fosse a Igreja, Paulo, de facto, se não fossem os padres, as irmãs, os catequistas, portanto, se não fossem todas estas pessoas, a situação desta comunidade seria ainda muito pior e, portanto, nós, como dissemos há pouco, o Paulo disse há pouco, há mais de 1 milhão de deslocados neste momento, são pessoas que perderam tudo o que tinham e que agora dependem única e exclusivamente deste apoio, desta solidariedade de instituições como a Igreja Católica. E importa destacar, ao falar da ajuda da Igreja Católica, deste compromisso também da Fundação AIS no apoio a todos os que estão lá, podemos dizer neste caso, na linha da frente, junto destas populações tão sacrificadas. E já que falamos na história do Sr. Francisco Faustino, importa também lembrar que ele é um exemplo de como, às vezes, com muito pouco, é possível dar a volta a situações que parecem quase num beco sem saída, sem solução. E neste caso concreto, Catarina, foi um projeto de microcrédito que ajudou
a desbloquear a vida do Sr. Francisco Faustino. Exatamente, Paulo. De facto, foi com o apoio do microcrédito, apoiado pela Fundação AIS, que então o Sr. Faustino conseguiu dar a volta à sua vida, digamos desta forma. Portanto, ele neste momento vive em Pemba, teve então o apoio para montar uma pequena banca ambulante, onde vende algumas coisas básicas para as pessoas e que são úteis para a população local, e com isso ele consegue assim manter a sua sobrevivência no dia a dia. Muito bem. Histórias de sucesso no meio de uma calamidade que é provocada pelo terrorismo. Uma das pessoas que mais têm lutado para colocar Moçambique nas bocas do mundo, alertando para a urgência da ajuda humanitária, é Ulrich Knie, o responsável de projetos da Fundação AIS para este país africano de língua oficial portuguesa. Ulrich vai lembrar-nos que também em Cabo Delgado é Natal, apesar do sofrimento destas populações. Have you ever thought how our brothers and sisters in Cabo Delgado will spend Christmas this year? Cabo Delgado, the most northern province of Mozambique, could be a paradise. But instead, the population has been experiencing hell since 4 years. In nearly 1,000 events of cruel attacks against localities by Islamist insurgents and counterattacks of Mozambican and allied troops, more than 3,000 people have already died, and more than 800,000 people have lost their homes. Many are trying to help where they can, but the greatest suffering, the trauma, cannot be eliminated with tents and food. That's why the Diocese of Pemba and their neighbors count on our help to provide psychosocial support to the traumatized, displaced families. Please help with your prayers and generous donations so that our brothers and sisters in the Diocese of Pemba may experience that the Savior has been born for them too. Merry Christmas! Outro país africano onde o sofrimento é uma constante é a República Democrática do Congo. As guerras e os conflitos armados sucedem-se a um ritmo assustador, mas para muitas pessoas, para milhares de pessoas, quando se fala em Natal, vem logo à memória a erupção do vulcão Nyamurágira, no leste do país, no final de novembro de 2021. Foi apenas há 2 anos, mas ninguém parece esquecer-se daquilo que aconteceu. Sim, Paulo, e eu penso que é praticamente impossível esquecerem-se do que viveram. Portanto, é preciso nós explicarmos, nós dizemos aos nossos telespectadores que por causa do vulcão houve milhares e milhares de pessoas que de um momento para o outro tiveram de pegar nos seus bens e porque havia a eventualidade das suas aldeias pura e simplesmente desaparecerem soterradas em lava. Portanto, foram tempos dramáticos em que a Igreja desempenhou um papel notável também no apoio a todos os que tiveram de se fazer à estrada, carregando, como a Catarina disse agora, aos ombros algumas coisas, às vezes quase tudo o que tinham, e preparados para, caso fosse necessário, terem de refazer as suas vidas noutros lugares. Sim, Paulo, e foi de facto notável este apoio, esta solidariedade da Igreja e a Fundação AIS, claro que esteve envolvida, esteve ao lado da Igreja local neste apoio à comunidade, neste esforço solidário de ajuda às comunidades que perderam tudo e que de um momento para o outro então foram atingidas por esta violência, desta erupção deste vulcão. Portanto, foi mais uma das urgências humanitárias que ocorreram no mundo e que nós, Fundação AIS, estivemos ao lado da comunidade, claro. Muito bem. Muitas pessoas foram, de facto, mobilizadas, estiveram mobilizadas no apoio a estas populações. Hoje vamos falar de 2 destas pessoas, os padres Patrick Abimana e Jean-Baptiste Cisa. Ambos foram incansáveis. Foi apenas há 2 anos. Foi, de facto, um Natal inesquecível. Tunavaa chakula ndio, tunacheza, tunaimba, make ni furaha kubwa. Yesu anazaliwa. Mais ce jour-là de Noël, vraiment, les parents s'efforcent même d'égorger la poule. C'est depuis la date du 22 mai que notre zone a connu la catastrophe de l'éruption volcanique. Et on a vu toute une masse de population se déplacer vers le sud
pour chercher asile, mais ils sont cantonnés dans les familles d'accueil et d'autres sont partis au site là où le gouvernement a prévu pour héberger ces sinistrés. On distribue aux sinistrés et même les chrétiens de bonne volonté, quand ils trouvent des habits et de nourriture, nous essayons de distribuer ce peu qu'on trouve pour essayer de soulager leur misère. Wasi natusaidiaka sana juu kuko mtu wa moyo mwema mwenye anatuleteaka kamusaada kanapitia kuparuase wanatusaidia vile. J'ai cette foi que je vais la fêter, même si ça sera déplorable, ça sera dans des conditions difficiles, mais je m'arrangerai fêter Noël. Ndipo tunaginzi tuko njo tutabakadere kama nikangua kufuriwa tutamufuria na kavalo tunapanda kule Kanyaruchinya tusharikia Noeli. Juu magumu wezi acha unaachana na Mungu ase kwa juu ni magumu. No arranque do programa, nós escutámos um bispo do Camboja, Olivier Schmidhausler, que é o vigário apostólico para a capital cambodjana, o Phnom Penh. Hoje, como anunciámos, aliás, há pouco, nós queremos falar um pouco deste país que teve uma história dramática durante o século XX, uma história dramática que decorreu nos anos da ditadura dos Khmer Vermelhos, que deixaram atrás de si um impressionante rastro de morte, de violência e também de destruição. Na semana passada nós aflorámos aqui este tema, mas hoje queremos desenvolvê-lo um pouco mais. Os cristãos foram apenas um dos alvos do regime de Pol Pot, que entre 1975 e 1969 quase que erradicou a presença religiosa desta região do globo. Mas hoje, ao fim de várias décadas de uma presença missionária notável, há sinais de florescimento, de um renascimento do cristianismo neste país asiático. Para já, vamos revisitar um pouco então esta história. Eu disse que o regime de Pol Pot quase quis erradicar a presença cristã do Camboja, porque estamos a falar de atrocidades, Catarina, de uma dimensão que parece irreal. Sim, Paulo, de facto parece irreal, mas infelizmente foi bem real, não é? Nós podemos dizer que esta é de facto uma das páginas mais negras da história da humanidade, porque quando o partido então dos Khmer Vermelhos tomou poder, portanto no Camboja, calcula-se que terão perdido a vida cerca de 1.700.000 pessoas. Isto entre os anos de 1975 e 1979, e para a comunidade católica, claro que isto significou praticamente o desaparecimento total da própria comunidade, claro. Estamos a falar, claro, de uma comunidade naturalmente pequena, porque é um país essencialmente budista. Sim, sim, mas esta devastação foi todas as comunidades foram atingidas por esta devastação e conduziu neste país, nesta altura, praticamente ao desaparecimento da comunidade católica em várias regiões do país. Hoje em dia, Paulo, e para que os nossos telespectadores tenham também essa noção e que saibam esta realidade, hoje em dia a comunidade católica representa apenas cerca de 0,15% da população, que conta neste momento com cerca de 17 milhões de pessoas. É pequena, mas está integrada. Ou seja, depois dos anos de opressão, os poucos católicos que vivem hoje no Camboja estão perfeitamente integrados e são olhados
eu diria até com carinho. Sim, Paulo, e essa é de facto uma expressão feliz, porque de facto os católicos são olhados com carinho e há também a vontade da própria comunidade cambodjana, da população cambodjana, que tem vontade de conhecer mais sobre esta religião, claro. Há todo um caminho longo ainda para se fazer, porque durante estes anos que nós referimos há pouco, de 1975 a 1979, além dos cristãos, dos católicos que foram assassinados, houve, podemos dizer, toda uma purga que se estendeu a qualquer sinal de presença religiosa no país. Sim, Paulo, durante este período, este tempo em que o regime comunista esteve no Camboja, portanto, quis de facto apagar todos os sinais de Deus que pudessem pudessem estar presentes ao público, portanto, suprimindo todos os cultos, todos os costumes religiosos, destruindo os templos ou muitas vezes adaptando-os para outros fins, como por exemplo, fábricas ou armazenamento de materiais, por exemplo, isto num desrespeito absoluto pelos locais sagrados, claro. E depois houve ainda um tempo de guerra entre o Camboja, que nesta altura se chamava o Kampuchea Democrático, e o Vietnã. Guerra que durou até ao final da década de 1990. Exatamente, Paulo. Portanto, nesse período foram os comunistas... O Camboja foi governado então pelos comunistas vietnamitas. Portanto, foi nesse período entre 1979 e 1989. Portanto, foi um período em que a prática religiosa continuou a ser proibida, como é óbvio. Portanto, só depois desta queda deste regime é que o Camboja então reconheceu finalmente, oficialmente, a presença dos cristãos. Isto foi a 7 de abril de 1990. Uma data para não esquecer. Calcula-se que nessa altura haveria cerca de 3.000 católicos no país. Apenas 3.000. Eles foram a semente do que é hoje a vida desta comunidade religiosa. Hoje serão já cerca de 20.000, os tais 0,15% da população que a Catarina referiu. Chegados aqui, vamos então conhecer alguns dos protagonistas do programa de hoje. Um programa que queremos assinalar o Natal em diversas geografias. E vamos começar pelo Padre Luca, um missionário italiano que aos poucos se foi apaixonando por este país, por este povo. O Padre Luca foi parar a uma aldeia muito especial, uma aldeia cristã, onde há registro da presença de cristãos desde há mais de um século, mas que está situada numa zona do Camboja onde predominam os muçulmanos. Bem, o país, já o sabemos, é essencialmente budista. Como é que o Padre Luca vive esta profusão de cultos, de templos, de religiões? É o que vamos ficar a saber já de seguida. Quando sono arrivato mi sembrava di essere un po' alla fine del mondo e mi sentivo molto missionario, proprio quelli che vivono nella situazioni estreme. Ero molto narcisista come idea di missionario. Adesso che sono qui da vari anni mi sento al centro del mondo, all'ombelico del mondo, si dice in italiano. La prima cosa che ho capito, prima di tutto, è esserci, fisicamente, no? Essere qua. È l'incarnazione, cioè essere con la propria carne. Io sono qui col mio corpo. Il mio corpo che ci ha messo molto ad adattarsi. Il mio corpo ci sta, ma il rischio è che il cuore sia da un'altra parte, per cui con internet, cioè il rischio di essere veramente da un'altra parte. Ecco, quello che cerco di fare è di essere presente col corpo e col cuore per queste persone. No. Ye cái trong xua ta dây chưa preso tampion cal. Ôi, đang bị cà nà té, đang bị chọn lột đâu ấy nè, lột bột đang bị kết chẳng hạn, nhưng mà đang bỏ. Siamo una piccola presenza, siamo i cattolici in Cambogia 0,15%. Questo è un villaggio cristiano, è conosciuto da secoli. Ci troviamo in un comune dove c'è una fortissima presenza musulmana, però siamo in Cambogia, quindi dove il buddismo è religione di Stato e nel 90%. Quindi abbiamo, semplificando, potremmo dire che da questa parte abbiamo la comunità musulmana e da quest'altra parte la comunità buddista. Ecco, siamo tra questi due poli. Il buddismo è dove l'uomo è presente, quasi senza Dio. Nell'Islam a volte si ha l'impressione che sia Dio senza l'uomo, semplificando.
E noi siamo Dio e l'uomo abbracciati insieme, no? In Gesù. Io percepisco veramente il dono che siamo in questo luogo. Foi o Padre Luca, um italiano no Camboja. A história que vamos conhecer agora é de um pescador que um dia teve um sonho em que entrava Jesus, um sonho em que o levou a mergulhar mesmo nas águas escuras do rio Mekong e de onde resgatou uma imagem. Esta é uma história incrível que passa ainda pela cura da mulher deste pescador que estava paralisada e pela conversão também deste casal. Eles eram budistas, agora são católicos. Ngày 8-10 ខែ 11 ហ្នឹងខ្ញុំដេកមិនដឹងស្មានណាទេប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមកព្រះយេស៊ូវមករំលឹកហៅខ្ញុំទៅឲ្យទៅតាមគាត់ឡើងទៅគាត់ឲ្យឃើញក្នុងយល់សពខ្ញុំតាមគាត់មកកន្លែងហ្នឹងឃើញមែនឃើញរូបព្រះម៉ែម៉ារីអាហ្នឹង Liên xa thấy mà xa thấy do tới đó phải hiện nó mau pin đọc cốt tới hộ ra Giêsu cả dục mình vô shop nâng mau chụp cái mau môn cái chui huỳnh tới đai cái mau môn ban xua ta hộ mà bay hộ cái lạ tôi đứng khang ôn anh khang Giêsu con ôn anh đăng mấy ban về đây về sau một nhóm về tha nâng hai ra Giêsu cả nhưng lơi chẳng ọp ấy thằng ban hộp là mai tiết anh do tao đo phải lấy anh tất cả hai anh men ban trong ban sấy cho môi lấy cái món có đau rồi nè đau hót bờ mình tam có chập với hót đua hót trong đua chừng như tuần đại tuần trên từ men tên nó ra thì sọn tao lấy đang hơi nhưng ngày na có tới Agathan nơi cái này mai quan son xôm họ ngay có chia hay lấy dùng tam là Catholic nước bay năm vì môn khang có ban nhung tam Depois desta história maravilhosa que nos chegou do Camboja, é tempo então para escutarmos o bispo que vimos logo no arranque do programa e que nos falava então da sua experiência de evangelização pela arte e de uma experiência que aconteceu precisamente no Natal. Nós já vamos a mais essa história, mas antes eu gostaria de saber um pouco ainda como é que este país, Catarina, está classificado em matéria de liberdade religiosa. O que é que diz o relatório da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no Camboja? Bom, Paulo, o Camboja não tem nada a ver com estes tempos tenebrosos que acabámos de falar aqui no nosso programa. Portanto, hoje o Camboja é uma monarquia constitucional em que o direito à liberdade religiosa está garantido, apesar de estar também estipulado na Constituição que o Camboja é um país budista. E como é que são já agora as relações entre os budistas e os católicos? Estão bem, Paulo, portanto, são boas as relações entre as religiões, portanto, esse sinal disso é de facto que em abril do ano passado os líderes budistas decidiram então homenagear o bispo católico francês, Olivier Marie Schmielatzauer, como um amigo dos budistas. Foi esta a distinção que ele teve, portanto, e o bispo acabou por expressar naquela ocasião a sua gratidão
declarando de facto que neste momento a comunidade católica local está profundamente enraizada e está dentro da própria na cultura cambodjana e que as relações entre as duas religiões são perfeitamente saudáveis e que ambas podem coexistir. Muito bem, e obrigado também por nos ter recordado esse episódio, porque é precisamente ao encontro deste bispo que vamos agora novamente para a história da evangelização através das artes. Uma história que começou precisamente no Natal. The Cambodian people have arts in their blood. It's very natural, from the children, the adults, to dance, to sing. It's like a natural way. We are living about 500 kilometers from Siem Reap and Angkor Wat. In the Bayon there are 4 faces. One is for compassion, one is joy, one is charity, and one is suffering. I think that is meaningful also for us. We have to be a witness of joy, compassion, and charity. When I arrived here, it was Christmas time. I see that it will be nice just to have a performance of nativity. The people, they are very impressed to see the way that we can perform. And I see that it was a time to have a big stage and to start what I say, evangelization through arts. We have the history of Adam and Eva, Cain, Abel, and we translate the Bible with a Khmer word that we can use for the theater. The people come here and they see that we respect the culture. Many of them, they are Buddhist, but step by step they can understand the meaning of the gospel. So I see that is a way also to make young people more confident and also to establish our big family in the church. In Cambodian language, you have this word, Yol Chet Knir, understand the heart each other. Step by step, we can understand that arts, evangelization, respect of the culture can make understand each other. Quase a chegar ao intervalo e neste programa marcado pelo Natal, vamos agora até à Etiópia. Vamos ao encontro de um outro homem muito especial, o padre Ângelo Regazo, que, como o nome indica, é italiano e que desde criança tinha um desejo, ser missionário. Um desejo que nasceu na escola primária e que nunca mais o largou. E Ângelo está agora na Etiópia e fala da sua vida de missionário com uma paixão que não deixa ninguém indiferente. I was 8 years old and the teacher showed us a movie in which there was this little African boy. And this African boy was just eating a living animal, you know, ugly. I felt revolting. When we went back to school, the teacher asked us, what can we do to help this little boy? Then they said immediately, we can sell paper, scratch iron, even pieces of wood. We sell them and we send the money to the missionaries. And the teacher, she looked into my eyes, I will never forget that, and she said, "Bravo, Angelo, but there is a better way. Instead of helping the missionaries, to go to the missions." My God. I was hit so hard. I was only 8 years old, and they said, I want to be a missionary, without knowing what it meant to be a religious, a priest, leaving the country behind at a very early age. I didn't know, but I said, I want to be a missionary.
Why am I here? In Italy, I could have a beautiful family, wife, children, a company, because I'm not that stupid. I had a lot of opportunities, but that, when I was 8 years old, I want to be a missionary. And when I look back, I say, thank you, Lord. I am doing it because of Him. Christ came, He was even giving food, He was taking care, He was living with the sinners, He was giving joy, taking care of them. Come on. And then He was telling us, you have to do the same. Come on, share what you have. When you are sent, you are not sent for yourself, you are sent for others. This is beautiful. So I will continue doing it until I can. E com esta história tão cheia de significado nesta altura do Natal, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história especial da vida da Igreja nesta região do globo. O Clarim, Semanário Católico de Macau, celebra até ao próximo ano, no mês de maio, 75 anos de publicações. Assim, houve já uma exposição que decorreu no passado mês de novembro e que, com ela, foram também realizadas já uma primeira sessão de palestras, sendo que depois, em março do próximo ano, esta exposição, depois de percorrer várias escolas aqui em Macau, irá finalmente ficar mais uns dias, desta feita numa fundação aqui do território, para que outros públicos a possam visitar. Também nessa altura irá ser realizada então a segunda sessão de palestras no âmbito destas comemorações. Ainda há poucos dias, numa das palestras organizadas pelo Clarim, houve quem defendesse que a liberdade de expressão e, neste caso, a liberdade de imprensa também deve ser conquistada. E como, através da integridade para os oradores, os palestrantes, eles sacerdotes, a liberdade de expressão, por mais que esteja na lei dos homens, deve ter como base a dignidade, pois sem dignidade, mesmo que uma notícia seja verdadeira, ela perde muito do seu valor, pois não foi produzida logo com a base de dignidade que o jornalista deve fazer e, para que o faça, deve ter bons valores morais e éticos. Apenas um pequeno apontamento de que a Igreja de Macau, que também, além da parte missionária, se preocupa com o que são os valores inscritos na doutrina social da Igreja. E da China, da Diocese de Macau, vamos agora para um breve intervalo. Na segunda parte do programa de hoje, um programa que é especial de Natal, vamos ainda até à Índia, onde a Fundação AES também está presente a ajudar a Igreja a salvar vidas. Até já!
ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Bairro e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E hoje, neste programa que se quer especial de Natal, vamos continuar a visitar amigos em países onde a fé das comunidades anda muitas vezes de braço dado com a pobreza, com a exclusão e até com a violência. E um desses países é a Índia. É um país imenso, o mais populoso do mundo neste momento. Os cristãos são uma minoria e são também, Catarina, são perseguidos. Há inúmeras histórias e até incidentes de violência contra os cristãos. Sim, Paulo, é verdade, e nós sabemos neste momento a Índia é governada por um partido nacionalista, o Bharatiya Janata, que defende que a identidade nacional e cultural do país é essencialmente hindu e por isso tem uma política, e tem promovido uma política de facto de restrição à liberdade religiosa. E isto para as comunidades que são minoritárias, neste caso são os cristãos e são os muçulmanos, que são as religiões minoritárias na Índia. E por isso, como o Paulo acabou de referir, de facto tem havido inúmeros incidentes, inúmeros casos de incidentes contra a comunidade cristã. E um dos maiores problemas tem a ver com as chamadas leis anticonversão, que permitem às autoridades uma fiscalização, digamos assim, muito apertada sobre tudo aquilo que, especialmente as minorias religiosas, estão a fazer. Sim, Paulo, e isso é de facto um problema neste momento na Índia. Neste momento já temos 12 Estados que aprovaram ou que estão em vias de aprovar estas leis, que regulamentam exatamente isso que o Paulo acabou de dizer. E, portanto, em alguns destes Estados, Paulo, por exemplo, uma pessoa pode ser acusada de estar deliberadamente a procurar converter outra à religião, e essa conversão, essa tentativa
tentativa de conversão de uma pessoa pode levar até 10 anos de prisão. Podemos dizer que isso é, de alguma forma, como uma espécie de uma espada, uma ameaça permanente para todos aqueles que têm um trabalho de evangelização. Sim, sem dúvida, Paulo. E há neste momento inúmeros casos de perseguição e religiosa a coberto desta lei anticonversão, e muitas vezes isto tem sido, de facto, um forte obstáculo também para o crescimento da própria comunidade cristã na Índia. E isto junto das populações tribais, daqueles dos mais pobres, que pertencem às castas inferiores, os chamados Dalits, que tantas vezes também falámos aqui já nos nossos programas, Paulo, e que de facto são aqueles que não têm qualquer direito. Este cenário tão duro também permite perceber que, pelo menos em determinadas regiões da Índia, o trabalho dos catequistas deverá ser particularmente difícil. Sim, é difícil e até mesmo perigoso, Paulo. Por exemplo, nós temos em regiões os catequistas, tal como os sacerdotes ou as irmãs, eles enfrentam de facto uma mentalidade ainda muito fechada, muito conservadora e muito nacionalista, e por isso olham com desconfiança para todas estas pessoas que chegam e que vão tentar falar, pessoas de outras religiões, e que vão tentar falar com a comunidade. Portanto, e isso tem-se traduzido, como nós já falámos aqui hoje, de facto, em situações, em incidentes mais ou menos graves de restrições à liberdade religiosa, Paulo. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. Vamos hoje conhecer um destes catequistas, digamos assim, temerários. Chama-se Leos Tirkei e vive precisamente numa destas regiões, uma região rural. Mas que mais podemos dizer, Catarina, sobre este catequista, para além de que é casado e que tem 3 filhos? Bom, Paulo, eu acho que podemos dizer que ele, além de tudo, é um homem corajoso e também dedicado, não é? Esta sua missão. O Tirkei é um catequista há 15 anos, Paulo, é numa zona rural, como já disse, e isso leva-o então todas as semanas a deslocar-se vários quilómetros na sua bicicleta, uma bicicleta, e posso também dizer aqui aos nossos telespectadores, uma bicicleta que faz parte de um projeto da Fundação AIS. Aliás, que é também um bom exemplo do que significa a ajuda da Fundação AIS, neste caso, em relação aos meios de transporte. Sim, sem dúvida, e este é de facto um dos exemplos extraordinários que nós temos, Paulo, porque esta bicicleta é de facto um instrumento precioso na evangelização, porque este homem, este catequista, todas as semanas vai então na sua bicicleta e permite que ele possa estar junto à comunidade e que faça dezenas de quilómetros para se encontrar com a comunidade e que possa de facto levar também a palavra de Deus a esta mesma comunidade. Muito bem, eu tenho a certeza de que os nossos telespectadores estarão curiosos então em conhecer, em ouvir também a voz deste catequista humilde que desenvolve um precioso trabalho em Binja, uma região rural da Índia. मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं 15 साल का काम प्रचारक में कर रहा हूँ। बसवार में 9 साल प्रचारक का कार्य किया और अभी बिनिया में 6 साल प्रचारक का काम कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरा पत्नी का नाम कांता तिर्की है। मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। बड़ा वाला अंबिकापुर में पढ़ रहा है और मझिला रघुनाथपुर में, छोटा बिनिया में पढ़ रहा है। मैं प्रचारक इसीलिए बना कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। मैं प्रचारक का कार्य करने के लिए 3 जगह जाता हूँ। घटोन का दूरी 5 किलोमीटर, इधर बसवार 15, इधर आरगोती 8 किलोमीटर। मैं ये थैली पकड़ता हूँ, तो जब गांव जाता हूँ तो वही बाइबल, रोजरी और भक्ति भजन, साथ में कपड़ा 1-2 पकड़े रहता हूँ।
मेरे आने जाते समय कभी कभी पंचर तो कभी वही साइकिल कभी कभी धोखा देती है, तो मैं पैदल पहुंच जाता हूं। इस कार्य को करने के लिए मेरे पहले से खुशी थी और अभी भी बहुत खुशी लगती है। कहीं भी गांव जाता हूं तो लोग जहां जाता हूं वहां तो अभी तक मेरे नज़र में खुश ही दिखते हैं। इसमें अपनी कार्य में वही पाप स्वीकार करने के लिए सिखाता हूँ और परम प्रसाद लेने के लिए और संस्कार लेने के लिए लोगों को प्रेरित करता हूँ। फादर या गांव जाने से पहले मैं उनको प्रार्थना, गाना या वहाँ की तैयारी करवाता हूँ और कभी कभी मैं वही गांव में वो प्रार्थना करवाता हूँ। या ईश्वर तक वो पहुँचने के लिए अपना मन को बदल सके, तो यही इच्छा के चलते मैं लोगों से जुड़ा हुआ हूँ कि लोगों को कुछ के बीच में कुछ काम कर सकूँ। मेरा नाम लेओस तिर्की है। मैं एक प्रचारक हूँ। Com esta história que nos leva a não esquecer o trabalho fantástico e por vezes perigoso dos catequistas na Índia, chegamos então ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa da Fundação AIS. Hoje, o segundo programa especial de Natal aqui na sua televisão. Na próxima semana nós voltamos ao formato habitual do nosso programa. Lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Eu agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt, diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.